Fala aí, Doc. Eu sou o Evandro, cirurgião de cabeça e pescoço e fundador da Med Co. E hoje eu tô aqui no Medincast com o André Lima, Head de Marketing da Med Co. E meu irmão. Fala aí, Dé, como é que você tá? Tudo bom, Evandro? Tranquilo, e você? Beleza, Nego, beleza. Hoje vamos aqui conversar de uma coisa que eu acho que muito médico já ouviu falar, mas não sabe mexer direito, que é o tal do tráfego pago. Fala aí. Certo, o tráfego pago para médicos, né? Isso. Eu entendo que o tráfego pago para médicos é fundamental para qualquer médico que queira captar paciente, que queira se posicionar no mercado. Aí vai depender de muito do objetivo dele com a ferramenta ou com o marketing de uma forma geral. Pô, legal, mas antes da gente começar a falar desse troço, Manda. cara, como é que você foi parar em fazer tráfego pago para médico? Foi se envolver na área médica? Como é que foi isso aí? Bom, eu sou publicitário de formação, mas eu Certo. já tinha uma grande afinidade com medicina, até tentei entrar em medicina, vi que não era para mim, resolvi seguir a área da publicidade, mas mesmo assim eu também tive referências, você foi uma das minhas referências, meu pai, e também coincidiu de um dos meus primeiros clientes na minha agência ter sido um médico também. Daí foi meio que por aí que eu fui me especializando no ramo da medicina e trabalhando com o que é meu core, que é a publicidade. Pô, da hora, né? Daí você foi e nichou para a área médica, cara. E tem alguma peculiaridade, você acha, de trabalhar com anúncio para médico, tudo, ou é igual qualquer coisa de trabalhar aí, cara? O que você acha? Cara, eu acho que todas as áreas têm suas peculiaridades, têm as suas características, assim, que você tem que seguir, você tem que fazer, mas até dentro da sua, tipo, até dentro da área da saúde, você tem as especializações que cada especialização vai requerer um tipo diferente de estratégia, e até dentro da mesma especialização, assim, dependendo do tipo de profissional, se é aquele profissional que gosta mais de se expor, aquele profissional que sabe, que gosta de trabalhar mais com o visual, ou aquele que não tem esse traquejo. Mas é meio por aí mesmo. Cara, o que é tráfego pago, velho? Vamos lá, Tráfego pago, finalmente. tráfego pago nada mais que é o tráfego que você paga para direcionar, seja para onde você queira, ou para o seu site, para o seu Instagram, ou diretamente ali no Google Maps, ali para a sua clínica ou o seu hospital. Tá, então para que serve isso? Serve para trazer mais tráfego seja para o seu site, seja para o seu Instagram, mas serve para você. É uma forma de você adquirir mais volume de acesso. No Instagram você tem as vertentes lá, as características do Instagram que você quer mais curtida. Tem estratégia que você paga para ter mais curtida, tem estratégia que você paga para ter mais seguidor e tem a estratégia que você quer só o cliente mesmo. Assim também serve pro site, mas são diversos objetivos que a gente tem que orientar para o que você mesmo quer, entendeu? Eu imagino, cara, porque assim, quando você faz um site, fala, pô, vou fazer o site do Dr. Evandro, cirurgião de cabeça e pescoço. Eu Que coloquei o fizemos. site lá, que fizeram. Pô, fiz o site, coloquei o site no ar lá, Dr. Evandro, cirurgião de cabeça e pescoço. Mas como é que vão me achar, né? E se eu fiz o Exatamente. site é para eu mostrar para os meus Certo. pacientes me encontrarem e para eles eventualmente marcarem uma consulta comigo. Sim. Concordem? Se ninguém encontra o site, Vai, não tem, eu vai ser um não vou cartão de conseguir. visita digital que ninguém vai ter acesso. Sim, um Exato. site você cria a sua presença digital, mas não basta você criar a sua presença digital, até pelo fato que você falou. Você pode ter o seu site ali, mas não vai ter nenhum tráfego, principalmente se você começou agora. Não vai ter onde você divulgou, nada. Então você tem que fazer um fomento. Isso, o tráfego pago é bom para ele dar esse start, para começar a gerar esse tráfego, começar a trazer mais pessoas. Daí o tráfego pago ele também fomenta indiretamente e diretamente outras fontes de captação de tráfego, como o tráfego orgânico, que é aquele que o cara está buscando e organicamente ele te encontra. O tráfego pago ele dá uma turbinada nisso também. Até o tráfego direto, que é quando a pessoa já te conhece e vai lá e acessa ou diretamente seu Instagram ou diretamente seu site. Mas o tráfego pago ele também dá essa alavancada até para ele se fazer conhecido, para você meio que marcar presença no meio digital. Entendi. Então, assim, falando de tráfego, é meio que como se fosse assim, eu podia, vamos supor que eu tenho uma barraca de dog. Certo? Daí eu posso fazer essa barraca de dog numa vielinha.
provavelmente eu vou vender pouco dog, porque não vai ter muita pessoa passando por lá. Mas se eu fizer na frente do Itaquerão essa barraquinha de dog, provavelmente eu vou vender muito dog, principalmente em dia de jogo, não é? Exato, mas aí é um passo atrás da nossa estratégia, que seria o planejamento. Tudo não você está se posicionando, você tem que saber como que você está se posicionando, quem é seu público, como que você vai se posicionar para o seu público. Não adianta nada você ter uma clínica bem legal ali e tal, mas não vem paciente, ninguém, não é visível para ninguém. Assim como não adianta nada você ter uma clínica bem ruim, mas que todo mundo vê ali, pô, tô precisando de um cirurgião de cabeça e pescoço. Aí você passa na frente da clínica, mas ela não é legal. Então você tem que ter já uma estrutura, você tem que estar organizado. O marketing, ele não vai fazer magias, ele não vai fazer mágica, ele não vai te vender sozinho. Você tem que estar estruturado para receber o marketing, assim como um dos convidados do podcast anterior falou, o Guilherme. O marketing, ele é um braço ali que ele fomenta a pessoa te encontrar. Mas o resto você já tem que estar preparado e se preparar para fazer acontecer. Cara, e como a gente prepara? Então, como a gente começa um planejamento? Sim, se eu chegar para você e falar assim, eu quero fazer tráfego agora, eu já quero bombar. Como que eu vou planejar isso? Como que é o planejamento? Como que a gente falou, eu acho que antes de tudo você tem que estar preparado para isso, você tem que estar preparado para a demanda. Às vezes também depende do quantidade do investimento que você vai fazer, vai corresponder à demanda que você vai receber. Mas você tem que estar estruturado para isso, para atender, para fazer o atendimento já da secretária, fazer o atendimento seu que você vai fazer, o seu atendimento pessoal, o seu branding, tudo isso você tem que já ter definido para o momento que você chegar e captar o cara, você só tem que vender para ele o seu produto. No caso do médico, converter ele para paciente. Entendi. E assim, no tráfego pago, eu consigo direcionar para a pessoa que eu acho que é ideal, o meu cliente. Por exemplo, eu sou cirurgião de cabeça e pescoço, né? Cara, no meu consultório tem muita mulher, e geralmente é terceira, não, é quarta, quinta década de vida, essas mulheres. Então tem como eu pegar e nichar para essa galera, e eu ser mais cirúrgico nesses meus anúncios que eu vou mostrar para eles? Esse é um dos grandes triunfos do tráfego pago, é a capacidade de segmentação, de entrega do seu anúncio para o seu público-alvo. Tá. Por exemplo, e até uma coisa legal, porque tem muitos médicos que eles têm um certo, digamos, preconceito na própria acepção da palavra com marketing, porque eles pensam que é algo extravagante, que ele vai ter que se divulgar, que ele vai ter que ficar dando as caras falando, mas não. Principalmente o marketing digital ainda focado nas estratégias de tráfego pago, você vai fazer seus anúncios, seja de texto, seja de vídeo, seja de imagem, como você quiser. E vai direcionar só para a pessoa que, dependendo do caso, já está te procurando naquele exato momento. Então, essa capacidade de segmentação é perfeita. Ainda mais porque você tem como saber quem é quem, da onde que ele veio. Então, você tem em conjunto com essa alta capacidade de segmentação, você tem essa capacidade de interpretar os dados, que aliados você tem um total conhecimento do seu negócio, de como ele está gerando o paciente, de como que você está convertendo, por aí vai. Pô, legal, essa palavra que você usou acho que é muito importante, né? Nessa parte de, não só no tráfego pago em si, mas hoje o marketing não pode ser falado se a gente não falar de dados. Dados. Né? Dados é a palavra-chave quando você está tratando de marketing. E trabalhar com tráfego pago te permite um controle grande sobre isso, não é? Dados é primordial para você avaliar todas as suas estratégias. Se você não tem, se você tem uma frente que não está mapeada ali, você já fica cego e você já não tem a capacidade de fazer uma análise completa do seu negócio, da estratégia que você está criando, do seu Instagram. Se você tem tudo mapeado, você vai saber exatamente como que o paciente, o potencial paciente, ele interage com sua marca, interage com o seu site, interage com você. Então, dados é fundamental, tanto para isso, para você criar, planejar novas estratégias, quanto para você certificar se elas estão dando certo ou até, eventualmente, você mudar o rumo. Você vê que se você analisa no dados e interpreta neles que não está dando certo a estratégia, você tem ainda tempo para você ou dar uma turbinada nessa estratégia ou seguir outro rumo. Cara, e o legal do digital é que você tem esse
controle mais fino dos dados, né? Porque diferente de você fazer uma propaganda na televisão, outdoor na rua. Um outdoor, você não sabe exatamente O impacto, quantas pessoas, né, ficaram lá, quantas pessoas ficaram olhando, por quanto tempo essas pessoas olharam, Exato. aonde daquele outdoor aquela pessoa olhou. Principalmente se ele faz parte do seu público-alvo. Exato. Você pode até saber ali que aquela via vai transitar 300 mil pessoas em determinado período de tempo. Mas você sabe, assim, se ele faz parte do seu público-alvo, se ele viu, como que ele interagiu. Dificilmente você vai ter essas informações. No digital isso é possível. Isso, além esse é aquele grande trunfo que eu estava falando. Cara, e hoje, quais ferramentas a gente usa para monitorar essas coisas aí, cara? Eu acho que tem diversas ferramentas, até porque existem diversas frentes. Por exemplo, a gente estava conversando sobre as diversidades de fontes de captação de tráfego que a gente pode ter. Num site, por exemplo, a gente tem o tráfego direto, a gente tem o tráfego pago, a gente tem o tráfego orgânico, a gente tem o tráfego proveniente de redes sociais, a gente tem o tráfego de referência. E a gente consegue ter uma ferramenta que ela consegue destrinchar da melhor forma possível cada uma dessas frentes. Então, tem diversas ferramentas. Você também tem ferramentas que você consegue fazer uma gestão completa disso tudo, mas em contrapartida você não vai ter aquele detalhamento que uma ferramenta dedicada àquilo vai ter. Mas o ideal para quem, por exemplo, eventualmente quer trabalhar com um marketing digital é testar, é ver qual que ele se adequa melhor, é qual que ele cria uma rotina melhor de acompanhamento, de entendimento, qual que ele tem a maior facilidade. Mas a gente tem uma gama gigante de ferramentas que você analisa tudo. Tá, eu acho que é muito técnico isso. Hoje em dia, para eu quero começar no tráfego pago, é caro? Eu tenho que pagar muita grana hoje? Como que é? Não é caro, não é caro. Isso é muito determinado pelo leilão do Google. O leilão do Google nada mais é que você tem que escolher termos para o seu anúncio ser acionado. Daí esses termos, eles fazem parte do leilão. Daí depende do tamanho da concorrência que esse termo tem. Por exemplo, você anuncia o termo especialista em cabeça e pescoço. Daí tem mais 10 médicos anunciando o mesmo termo. Aí todos fazem parte desse leilão. Daí quem paga mais aparece mais em cima, mas normalmente tem um preço médio que varia entre as páginas. Mas depende também da quantidade de tráfego que você quer captar, se você tem a capacidade de atender esse tráfego. Vai depender muito, mas, assim, por exemplo, o seu termo de cabeça e pescoço não passa de R$1 o clique. Um clique é um acesso. Se a gente coloca R$100 para gastar em um mês, você vai garantir 100 pessoas que estavam procurando por cirurgião de cabeça e pescoço. Que vão entrar no meu site. Exato. Tá. Mas, de maneira geral, não é caro, não. Ainda mais quando há retorno. Aí é mais do que barato. Porque... Entendi. E no Facebook, como é que funciona no Facebook e Instagram? No Facebook o leilão é diferente. Você cria uma segmentação a partir das características do seu público-alvo. Tipo, ao contrário do Google, ele não vai estar procurando naquele exato momento, não necessariamente. No Google ele vai estar digitando, no Facebook não. Você estava comentando aí sobre o público-alvo da sua clínica, que a maioria é mulher, de tal idade, com tal comportamento. Enfim, a gente tem N possibilidades de características ali para configurar com o público-alvo e a gente impacta ela, que eu chamo de uma impactação indireta. Ele não necessariamente está buscando pelo seu serviço, mas ele faz parte do seu público-alvo e você tem a chance de convencer ele a adquirir o seu produto ou ir para a sua clínica. Pô, legal. Hoje, você acha que tem diferença quando você faz uma campanha entre o paciente que te encontra no Google e no paciente que te encontra no Instagram, por exemplo? Como assim? A diferença do paciente que vem do Google e o paciente que vem do Instagram? É aquilo que eu estava te falando no começo. Vai depender muito da característica de cada especialidade. Tá. Por exemplo, se a gente for pegar uma bioesteta que faz tratamentos estéticos para mulheres, nem toda mulher que vai à clínica estava procurando. Às vezes ela foi impactada com uma solução e ela achou legal e ela vai lá. Já o seu caso, a gente não consegue impactar alguém que está com câncer no pescoço, ele não está à toa ali, ele vai ser impactado. Não, ele vai estar procurando porque é algo de extrema urgência. Então, a maior chance de você capturar esse cara vai ser no Google.
No Instagram, eu acho que também tem a questão visual, que eu até dei o exemplo da clínica estética. Tem um apelo, mas eu acho que vai muito de características de cada especialidade, de cada profissional, de cada nicho. Acho que qualquer estratégia digital você tem que levar tudo isso em conta antes de empregar. E para responder a sua pergunta, eu não acho que é excludente as duas estratégias. Eu acho que elas são complementares, que às vezes você pode até estar pegando pessoas que você não vai encontrar em um lugar, você está encontrando no outro. O cara pode estar procurando ali, mas tem um que não tem interesse, você tem a chance de convencer ele. Hoje é muito dinâmica, né, essa jornada, né, do Sim, paciente, do cliente, né? O cara, ele tá com o Instagram aberto aqui, na outra página ele tá procurando um negócio no Google, sim, daí depois ele já abre uma coisa no YouTube para ver o sim. vídeo, e assim, você tem a oportunidade de conversar com o cara em todos esses momentos, né? Tem, além das etapas, né, que a gente chama lá no estágio do paciente, você tem também as mídias, tem diversas mídias que estão navegando, surgindo com o avanço da tecnologia, além dessa aprimoração da segmentação, a gente também tem a criação de vários espaços que a gente pode estar impactando o nosso potencial paciente. Mas tudo depende também das características dele, de onde seu paciente frequenta. Ele vai estar no Instagram, ele vai estar no LinkedIn, ele vai estar no Google. Acho que tudo depende. Entendi. Cara, no Google, como que mais ou menos a ferramenta funciona? Então, assim, a gente coloca lá os termos que a gente vai buscar Certo? e daí a gente aparece aqueles links patrocinados. Daí seria Sim. um site. Então, um pré-requisito para mexer no tráfego pago do Google seria ter um site? É o mais indicado, mas não é necessário. É Ah, bem importante você ter um site até para você expor mais informações sobre aquele determinado assunto que a pessoa está procurando. Mas ela consegue direcionar, por exemplo, uma ligação de telefone para um lugar no Google Maps, mas aí ela só vai ter essa informação. Por exemplo, ela vai ligar para você e vai pedir mais informação. Você pode abreviar essa etapa e já informar essa pessoa no seu site ou também no seu Instagram, mas como que a gente está falando do Google, seria direto para o site. E por isso seria o mais adequado a pessoa ter um site completo, dependendo da especialidade dela, algo mais resumido. Mas eu vejo num site assim um meio, porque ela é a parte no meio da estratégia que faz todo como que eu diria, ele te dá um entendimento do que se trata, ele te dá um aprofundamento sobre o que você está falando, ele também te dá a possibilidade de você abordar assuntos extras que a pessoa, às vezes ela nem está ligado que pode ter e vê lá no seu site, vê seu currículo, daí se interessa, vê que você faz mais tratamentos além daquele. você ganha mais uma oportunidade de gerar uma conexão com aquele Também, paciente. também. Ele olha para aquele seu site, ele olha para sua fotinho depois, vê teu currículo, vê o que você já passou como um profissional. Se você tiver um blog com conteúdo, ele vê que você tem propriedade no assunto que você está falando. Gera autoridade. Gera autoridade, além que blog também serve para outras frentes também do marketing digital. Então, o máximo que você conseguir explorar num site para você, eu acho que é o melhor, de questão de conteúdo, questão de visual, questão estrutural. Cara, a história é muito louca, né? Quando eu tava terminando minha residência, cara, tava lá, terminava em fevereiro, final de fevereiro, 28 de fevereiro, acabava a minha residência. Cara, em janeiro, sua agência já tinha preparado o meu site, já tava meu site prontinho lá. Cirurgião de cabeça e pescoço. Cirurgia de cabeça e pescoço.com.br. Já estava prontinho o meu site naquela época. Cara, terminou dia 28, finalizei a residência. Comecinho de março, eu já estava com paciente particular no consultório por causa das campanhas de tráfego, cara. Essa aí eu não Porque me lembrava. eu já tinha consultório para atender, eu meio que tinha colocado na minha cabeça. Para mim, ia ser cirurgião de cabeça e pescoço, estava finalizando. E para mim era muito claro que eu precisava ter um consultório, eu precisava atender meus pacientes lá, que não ia dar para eu dar plantão, não ia dar para fazer nada. Então eu sabia que o consultório era o caminho. Sim. Então, assim, para mim foi muito natural esse preparo. Então, eu deixei pronto o site, eu já arrumei uma sala, aluguei uma sala
num consultório de um pai de um amigo meu. Sim. E, cara, e arrumamos umas campanhas de É o marketing, que a gente estava de falando sobre a tráfego estrutura. pago. Você já veio com essa estrutura pronta, você já tinha aquilo também na cabeça. O que faltou mesmo foi o fomento de tráfego. E daí foi assim, foi tiro e queda, foi colocar a primeira grana lá, cara, já começou a tocar o telefone, tudo, e consultas particulares naquela época. Uma vantagem que a gente tinha naquela época, que hoje a gente já não consegue contar com isso, é que naquela época era muito mais raro a galera que fazia isso, os médicos que A faziam concorrência era aquilo. menor. A concorrência era muito menor. É, então, Hoje, cara, putz, essa todo concorrência mundo está tá. fazendo. Todo mundo tá É fazendo. porque traz resultados. Traz. Continua trazendo porque pessoas procurando por serviços médicos nunca vai esgotar no Google. A não ser que caia o Google ou mudem a ferramenta, que é bem improvável. Mas a questão do que você estava falando é isso. Você já vê estruturado. Também tem a questão que o Google, uma das grandes vantagens também do Google é que ele tem um retorno a curtíssimo prazo. Por exemplo, você paga um boleto hoje, paga lá no... recarrega a sua conta hoje, amanhã seus anúncios já estão lá e a partir do momento que seus anúncios estão no ar, já está visível ali. O cara que está buscando pelo cirurgião de cabeça e pescoço, está buscando por algum tratamento no pescoço, ele vai te encontrar lá. Ele jogou ali o seu termo, apareceu, acessou o seu site, viu, gostou, entrou em contato com você. Cara, bizarro. Naquela época, eu lembro até hoje, tinha colocado R$ 300 de crédito por um mês, que, meu, é muito pouco, né? Naquela época eu tinha colocado bons tempos. E, meu, naquele primeiro mês eu tive, cara, em torno de 10 consultas particulares. Assim, caso eu fechasse uma, já pagava o mês inteiro. Já pagava o mês inteiro do investimento, com uma consulta. Então, assim, foi muito louco isso, cara. Eu acho que a gente pode até retomar aquele papo que você estava falando sobre o custo, se é caro, se é barato. Para você foi barato, foi até mais do que barato. Pô, mas podem ter casos que vai ficar caro se o negócio não trouxe resultado. Se ele investe 300, daí trouxe até uma quantidade legal ali de contatos, mas a pessoa ela não converteu, aí ficou no zero. Daí tem mais tempo ali. Enfim, isso vai ficar caro para a pessoa. Cara, é que eu acho que tem conceitos que são super importantes que a gente precisa ter quando a gente está falando de tráfego pago, né? A gente precisa entender qual que é o CAC, né, do cara, né, que é o custo de aquisição de cliente. Isso precisa estar muito claro, porque a gente vai fazer uma relação direta com o dinheiro que a gente investiu e quanto isso está trazendo de retorno para a gente. Então, esse custo de aquisição vai estar muito ligado a isso. Outra coisa que vai estar ligado é quanto esse cliente vai te trazer de dinheiro. Sim. Pô, é uma consulta particular, é uma cirurgia, é um procedimento estético, um botox. Então, esses conceitos precisam estar muito claros hoje, né? É o que a gente estava falando sobre os dados. Você tem que ter tudo isso mapeado até para você falar o que você falou, para ver se vale a pena. Não adianta nada você também colocar R$ 1.000 lá, você eventualmente converter 3 pessoas e não está se pagando. Aí, então, é melhor você rever a sua estratégia. Às vezes até não é o caso, eu nunca encontrei isso, mas é o caso do Google não ser lucrativo para a pessoa. Mas aí você troca também de ferramenta, mas nunca vi isso. Mas você tem que estar munido de todos os dados para você ter aquela conclusão de que está valendo a pena, vale a pena eu aumentar meu investimento, vale a pena eu investir mais nesse tratamento do que nesse, esse tratamento está me gerando mais receita do que esse está me deixando no vermelho. Eu acho que os dados é tudo. Você tem que ter todos os dados. Você vai mapear o CAC, como você falou, o custo pelo clique, o custo geral do mês. Enfim, você tem que estar tudo mapeadinho para saber exatamente aonde agir, quando agir. Cara, e para mim, você falou, o mais importante são os dados. E essa é a principal falha do pessoal que está trabalhando com esse marketing hoje. Eu vejo as campanhas de vários colegas meus que têm gestores de tráfego que fazem campanhas para eles. Falta muita substância nos relatórios, falta dados, sabe? E às vezes esse cara, ele vai lá, ele faz um relatório pro cliente dele que mostra acessos ao site, tudo, mas daí para ali, ele não conecta com o operacional, ele não quer saber, gerou pacientes, com esses pacientes você fechou o tratamento, o cara não quer nem saber disso. Isso para mim é o maior defeito desse pessoal que está querendo trabalhar. Então acho muito importante
Quando o médico, o profissional da saúde, ele quiser fazer um investimento desse, ele achar, velho, pessoas sérias, que Sim. queiram trabalhar e saibam trabalhar e tenham experiência. Mas o que você estava falando também é um dos principais fatores para a desistência de diversos profissionais para o uso da ferramenta. Que às vezes ele não tem a visão completa, ele não sabe o que está acontecendo. Às vezes ele tem um volume grande de acesso no Instagram dele, no site dele, e ele não está sabendo de onde está vindo os contatos. Daí, por coincidência, ele vê que os anúncios não estão sendo efetivos para ele, daí desiste. Mas ele tem que estar tudo isso mapeado para saber exatamente o que está acontecendo. Eu acho que antes de começar, você tem que já saber exatamente o que você vai querer. O que você quer com a ferramenta, quanto você tem para gastar, quanto você acha que é o custo certo para cada paciente, para captar cada paciente. Pô, legal. Para o médico que está começando agora, quais são, o que ele precisa saber para entrar nesse mundo? Para ele não ser passado para trás às vezes, para ele entender, para o cara não parecer que está falando grego, tem alguns termos. O que esse cara precisa saber? Eu acho que ele tem que entender sobre o Google. Não é nada, eu acho que o Google não tem nada de muito complicado de se entender. Você entendendo como ele funciona, você consegue interpretar também os dados que você está recebendo. Então, acho que vale, se você está querendo contratar um serviço de Google Ads, de gestor de Google Ads, vale você entender melhor sobre a ferramenta, o quanto valiosa essa ferramenta para você, até para você conseguir avaliar também melhor de como que ela está, como que o gestor está te informando. Às vezes ele está te informando bastante dados, mas não aquele em específico que você quer. Então, você tem que saber o que a ferramenta te oferece para saber como cobrar ou como se cobrar. Enfim, você tem que entender da ferramenta, como usar a ferramenta. A ferramenta não é um bicho de quatro cabeças. Você vai colocar os termos que você quer, você vai investir o valor e pronto. A mecânica dela vai funcionar a seu favor. Aí você tem que entender como que é essa mecânica. Até para exigir como que ela, potencializar ao máximo dela, exigir informações dela que às vezes está oculta, saber tudo isso para você conseguir ter esse entendimento. Cara, para começar, tem algum valor assim que você fala, pô, começa com isso, não sei o quê. Isso também, como eu estava te falando, é muito personal, é muito de cada um. Até às vezes a pessoa não tem condições de colocar um investimento muito grande no começo, ela pode começar mais devagar. Mas a ferramenta, ela tem dentro da ferramenta do Google, ela te fornece informações sobre o retroativo, por exemplo, de quanto custou nos últimos 6 meses determinada palavra. Daí, em cima disso, você vai traçando quantos acessos você acha que você conseguiria converter uma pessoa, mas é em cima de vários pontos que você tem que levantar quanto que seria o ideal você começar. Até, às vezes, para um limite máximo, que às vezes você pode colocar uma grana ali bem grande e você não é capaz de atender aquele volume alto. Então, eu acho que o ideal é sempre começar com um valor legal, um valor satisfatório para gerar contatos, para gerar bastante visitas, que dessas visitas gerem bastante contatos para você conseguir converter no paciente e também para você ir entendendo quanto o aumento de investimento está de fato melhorando essa geração de leads, de potenciais pacientes. O valor investido ele tem que estar totalmente relacionado com o valor do seu produto também, né? Não dá para você querer vender um produto de R$1 milhão e colocar R$100 Exato. de crédito, não, né? Não vai fazer então precisa ter alguma relação, né? Essa relação aí que fica mais nebulosa, que daí usa toda essa estratégia que você falou, né, cara? Mas se você quiser um número em média, que eu acho que não existe dar um número, mas assim, tirando em média dos médicos que eu atendo, eu acho que inicialmente aqueles que já chegam com o pé atrás ali, eles começam com uns 500, eles começam a ver resultados satisfatórios quando chegam perto do 1.000, mas como você falou, com 300 para você já estava gerando bastante contato. Mas isso faz muito tempo. Você estava já numa região já mais segmentada, você estava com um público mais segmentado. Então, coincidiu disso também. Eu acho que hoje, por aí, 500, 700, para começar a sentir como que a ferramenta pode trabalhar para você. Mas o céu é o limite. E quanto maior o investimento, vai ser relacionado totalmente ao resultado.
Pô, fantástico, cara. Acho que dá pra galera agora que tá interessada no tal do tráfego pago começar a pensar em começar, O né? teste sempre vale. É como até citei já o Guilherme, uma vez vou citar ele novamente, ele falou que o growth é o teste de tudo. Você tem que ir testando e ver o que funciona para você. Então, você tem que testar. É como você falou, tá todo mundo ali. Você tem que estar ali também, senão você está perdendo espaço. A pessoa está procurando ali efetivamente ali a sua especialidade. Ou você está ali, participa dessa disputa, entre aspas, ou você não vai estar ali, você não vai participar de nada. Pô, fantástico, André. Obrigado pelo papo de hoje. Já foi? Já foi, velho. Vamos marcar outra para falar então de outras frentes. Outras frentes de marketing. Marketing a gente fica falando até amanhã, né? Se precisar, Sim, né, velho? já conversamos bastante sobre também. Demorou, velho. Então, obrigado pela presença hoje. Obrigado a Velho. você. Valeu. Oi.